Fala, terceirão! Essa parte é muito importante, hein? Probabilidades envolvendo união e interseção de eventos, tá? Fiquem ligados, aprendam bem isso aí. Vou dar uma caprichada aqui para vocês aprenderem bem isso aí, beleza? Vamos para a aula. Então vamos lá, probabilidades com reunião e interseção de eventos, tá? Para ficar bem claro essa probabilidade, primeiro de tudo vamos ver três situações, tá? A primeira situação eu tenho o seguinte, eu tenho aqui o espaço amostral, tá? Aqui o espaço amostral U, tá? Espaço amostral U, e eu tenho aqui dentro subconjuntos desse espaço amostral, tá? O primeiro deles são os subconjuntos distintos, então assim, ó, aqui o subconjunto A e aqui o subconjunto B. Ou a gente entende como o evento A e o evento B, tá? Então, o evento A e o evento B, eles são chamados mutuamente exclusivos. Mutuamente exclusivos, eu acho que é isso. Mutuamente exclusivos. Já vou verificar o nome aqui, daí já digo para vocês bem certinho como é que é. Eu acho que é mutuamente exclusivos. Ah, que saco. É isso mesmo, mutuamente exclusivos. Quer dizer o seguinte, que eles não têm interseção, né? Então, quando o A interseção B é igual ao conjunto vazio, então eles são chamados de mutuamente exclusivos. Tá? Mutuamente exclusivos. Não tem interseção entre eles, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai falar assim, por exemplo, que como a interseção B é igual a zero, né, igual ao conjunto vazio, tá? Então a gente pode dizer que o número de elementos, não, antes de começar nisso aí, não, isso aí mesmo. Tá? Então esse aqui é o evento A, o evento B e o espaço amostral. Então a gente pode dizer assim, ó, que o número de elementos do A mais o número de elementos do B vai ser o número de elementos do A união B, tá? Por quê? Porque o A e o B são mutuamente exclusivos. Quando isso acontece, tá? Quando isso acontece, a união ela é composta pelo número de elementos, pelos elementos do A mais os elementos do B, tá? Aí você fala assim, tá, professor, isso aí é óbvio. Não, é porque tem uma outra situação, assim, por exemplo, em que, por exemplo, eu tenho aqui o espaço amostral U, aí aqui eu tenho o A, e aqui eu tenho o conjunto B, ó. Tá vendo? Então, nesse caso, o B está contido no A. Tá? Se o B está contido no A, A interseção B é igual a quem? É igual a B. Certo? E nesse caso, A união B vai ser quem? Vai ser o A. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Tá bom? Eu não posso dizer, nesse caso aqui, que o número de elementos de A mais o número de elementos de B é igual ao número de elementos de A união B. Porque daí eu vou estar somando todo mundo aqui, que é o A, mais todo mundo aqui. Então, esse pessoal aqui que está em B, ela vai aparecer dobrado, vai aparecer repetido, entendeu? Só quando eles são mutuamente exclusivos que o número de elementos do A mais o número de elementos do B é igual ao número de elementos do A união B. Mas nesse caso aqui, o número de elementos do A é igual ao número de elementos de A união B. Porque A união B é igual ao A. Tá? O B está contido no A. Muito importante isso aqui. E essa é uma questão que nós temos que chamar a atenção aqui, tá? Agora, o que é mais comum é a gente ver isso aqui, ó. O que é mais comum é a gente ver assim, ó. Aqui o espaço amostral U, aqui está o conjunto A e aqui está o conjunto B, tá?
que é o espaço amostral U, conjunto A, conjunto B. Então, a gente vê que a interseção B é diferente de vazio. E é diferente do próprio A e diferente do próprio B, porque elas não estão um dentro do outro. Um não está contido no outro, certo? Então, quando eu fizer aqui A união B, né, por exemplo, o número de elementos do A união B vai ser o quê? Vai ser o número de elementos do A mais o número de elementos do B, certo? Ó, então, vai ser o número de elementos do A mais o número de elementos do B. Aí você fala assim, peraí, mas esse pedaço aqui vai aparecer dobrado, porque quando eu somei o A, quando eu disse o A, eu disse tudo isso aqui. Quando eu disse o B, eu disse tudo isso aqui. Então, essa parte no meio aparece dobrada, exatamente. Por isso que daí você tem que fazer o quê? Menos o número de elementos do quê? Do A interseção B. Tá? Muito importante isso aqui. É essa questão que nós temos que tomar cuidado aqui, tá? Então, nesse caso, tá? Eu não posso esquecer isso aqui, tá? Nesse caso aqui, a probabilidade, ou melhor, o número de elementos de A união B vai ser o quê? Vai ser o número de elementos do A, somente. Por quê? Porque o A contém o B, ou seja, o B está dentro do A, está todinho dentro do A. Beleza? Bom, tem uma outra coisa que também a gente fala, que é o complementar. O que é um complementar do conjunto A? É tudo que está no espaço amostral menos o A, tá? E a gente simboliza o complementar do A assim, ó, A e um Czinho em cima, tá? Aí você fala assim, não, professor, é assim, ó, complementar como é que é? Complementar do... A gente faz assim, U menos A. Então, complementar de U, né? Então, aqui, ó, é o complementar de A em U. É assim que a gente fala, tá? Aí, tem gente que está acostumado com esse tipo de notação. Complementar do A em relação ao U. Mas essa notação, ela fala a mesma coisa. Isso aqui está falando que é o complementar de A. Aí você fala assim, mas não tem que sinalizar o U? Não, não precisa. Por quê? Porque o complementar de A, assim, ele está falando do universo, ou no caso aqui do espaço amostral, porque o U é o nosso espaço amostral, certo? Nesse caso aqui embaixo, se eu falar assim, ó, complementar de B em relação a A, daí eu estou falando disso aqui, ó, é o que é o A, mas não B. Então, é isso aqui, ó, mas não do U, certo? Complementar de B em relação ao U é diferente. Ou seja, complementar de B em relação ao U é o que? É tudo isso daqui, ó, menos o B. Entendeu? É tudo que está no conjunto universo, no espaço amostral, que não é B. Entendeu? Então, há que ter um cuidado aqui na hora de escrever esse caso aqui, certo? Isso daqui, ó, é a mesma coisa que eu escrever B complementar. Então, eu estou dizendo o quê? Que é o complementar de B em relação ao universo. É isso que isso aqui está dizendo, tá? Esse daqui não tem problema nenhum escrever, né? A complementar, né? Que é tudo isso daqui, ó, inclusive o B aqui, tá? O B, ele faz parte desse aqui, ó. Tá? Na verdade, faltava sinalizar melhor, né? Esse daqui é tudo isso aqui, inclusive o B tá dentro aqui, tá? Então, eu posso dizer assim, ó, B está contido no A complementar, pronto. Tá? Então, nesse caso, o B está dentro do complementar do A aqui, ó. Tá? O A está contido no complementar de B também. Tá? Tudo aqui é o que complementa o B, é o que não está no B. Tá? É o não B também, falado assim. Tá? A gente vai tratar de probabilidades de tudo isso aqui. Então, é importante a gente ter noção disso aqui, tá? O complementar de B, tá? O complementar de B, ele tem elementos do A no complementar de B, tá? Mas não todo A,
só uma parte do A, o A que está fora ali, certo? Bom, isso aqui a gente vai usar quando a gente falar de probabilidade condicional, tá? Essa parte aqui, essa aula de hoje, nós vamos falar só de probabilidade de união e interseção. Então é importante a gente ver tudo isso aqui, ter noção disso aqui, tá? Então, esse caso aqui, quando o A interseção B é diferente de zero, porque tem uma parte aqui de interseção, então eu tenho que fazer o quê? O número de elementos da união vai ser o número de elementos do A mais o do B menos o da interseção. Aí você fala, mas o da interseção não entra? Entra, tá? Entra. Ó, quer ver? Eu vou colocar letras aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, X, Y, Z, tá? Sinalizando o quê? O que é X? É a quantidade de elementos que está aqui só aqui, ó, só nessa parte, tá? O que é Y? Y é a quantidade de elementos que está aqui na interseção. E o que é Z? Z é a quantidade de elementos que está só aqui no B, que não está em A, tá? Então, quando eu digo que o número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A, quem que é o número de elementos do A? É X mais Y. Mais o número de elementos de B, quem que é o elemento de B? É Y mais Z, tá vendo? E aparece o Y duas vezes, ó, porque o número de elementos de A engloba o Y. E o número de elementos de B engloba o Y. Por isso que nós temos que tirar isso aqui. O que é isso aqui? É só o Y. Ó. Então, quando eu faço número de elementos do A, eu estou incluindo o Y. Número de elementos do B, eu estou incluindo o Y também. E daí eu tiro o quê? O Y, para não ficar repetido. E daí ficou só. Então, isso aqui é o quê? X mais Y mais Z. Tá vendo? É isso que nós estamos fazendo em tudo isso aqui, ó. Por isso que a gente tira o número de elementos da interseção, porque ele aparece dobrado aqui, ó, tá? Também tem a situação em que eu tenho três conjuntos, tá? Eu não coloquei aqui, mas é uma situação assim, ó, mais ou menos, tá? Vou fazer aqui pequenininho aqui, ó. Tá aqui o conjunto universo, e tá aqui o conjunto A, conjunto B e o conjunto C, por exemplo, tá? Então tem ali uma parte que é interseção. Tá certo? Bom, tudo isso aqui de conjuntos, eu expliquei numa aula do primeiro ano, tá? Tá aqui a referência dela ali, ó. Dá uma olhadinha ali, se você tem dúvidas de interseção de conjuntos, união de conjuntos, reunião ou união de conjuntos, tá bom? Para verificar isso aí. Agora, em relação à probabilidade, o que isso daqui influencia a gente em relação à probabilidade? Porque probabilidade, né? Probabilidade de um evento A é o quê? É o número de elementos do evento A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, assim a gente vai tratar, por exemplo, probabilidade de ser, né, o elemento do conjunto A ou do conjunto B. Então, A ou B é união. É o elemento que está aqui dentro de tudo isso aqui, ó, por exemplo, ó, o A ou o B, tá? Probabilidade de A ou B. E daí eu vou ter que fazer justamente isso aqui, ó. O número de elementos do A ou B vai ser o quê? O número do A mais o número do B menos o número da interseção, tá? Do A e B. Isso aqui é o A e B. Então a gente vai tratar a probabilidade de ser do evento A e do evento B. Tá? Então, a gente vai falar esse tipo de coisa. Probabilidade de ocorrer o A e B. Então, de ocorrer o A e B é só aqui, ó. Então, a gente vai falar de probabilidade do número de elementos do A e B dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, é importante, por isso que é importante a gente conhecer, tá, todas essas situações, porque a gente vai tratar desse tipo de situação. Tá? A gente vai tratar de número de elementos aqui, beleza? Bom, veja, o conjunto A, o subconjunto A e o subconjunto B, ou seja, o evento A e o evento B, ele não engloba todo o espaço amostral, entendeu? Mas às vezes nós vamos ter espaços amostrais assim, ó,
Aqui é o espaço amostral U. E o espaço amostral U vai estar dividido em eventos, tá? Mutuamente exclusivos, porque não existe interseção entre os eventos. Então, esse aqui é o evento A, evento B, evento C e evento D. Tá? Eles são mutuamente exclusivos, ou seja, não tem interseção entre eles. Ou é A, ou é B, ou é C, ou é D. Não existe A e B. A e B não acontece, porque é vazio. E todos esses eventos somados dá o espaço amostral U. Então, a gente vai dizer assim, ó, que probabilidade do evento A mais a probabilidade do evento B mais a probabilidade do evento C mais a probabilidade do evento D é o quê? É 1. Isso é igual a 1. Tá? Ficou feio aqui, né? Mas vai ficar assim mesmo. Tá aqui, ó. Tá? Então, nesse caso, o meu espaço amostral está dividido entre 4 eventos e a probabilidade de ocorrer o evento A mais a probabilidade de ocorrer o evento B mais a probabilidade de ocorrer o evento C mais a probabilidade de ocorrer o evento D é o quê? É 100%. É 1. Entendeu? Por quê? Porque não tem outra possibilidade. Então, isso daqui é o número de elementos do A dividido pelo número de elementos do espaço amostral, o número de elementos do B dividido pelo número de elementos do espaço amostral, número de elementos do C dividido pelo número de elementos do espaço amostral e o número de elementos de D dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Como o denominador é igual para todos, então eu somo tudo e vai ficar o quê? Número de elementos do U dividido pelo número de elementos do U. Que é isso que está aqui, tá? Eu não vou demonstrar isso aqui, tá? Mas se tiver algum exercício que eu for fazer que envolver esse conceito, eu ponho, tá? Mas agora nós vamos fazer exercícios que ilustram tudo isso daqui que a gente falou aqui agora, tá? E ilustra até mais do que eu falei aqui, porque praticamente o que eu falei aqui foi só conjuntos, tá? Né? Só conjuntos e nós vamos observar essas questões de conjuntos, né? Concomitantemente com essa definição aqui de probabilidade, né? Que é o número de elementos de um dado evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Beleza? Então vamos para o exercício. Então veja isso aqui, ó. Numa pesquisa sobre a preferência em relação a 2 jornais, foram consultadas 470 pessoas e o resultado foi o seguinte: 250 delas leem o jornal A, 180 leem o jornal B e 60 leem os jornais A e B, tá? Escolhendo um entrevistado ao acaso, qual a probabilidade de que ele seja? Então tá aqui, ó, leitor do A e B, leitor do jornal A ou do jornal B. Então olha só. Então, primeiro de tudo, nós temos que fazer o esquema, tá? Perceber o espaço amostral e essas pessoas dentro desse espaço amostral, ou seja, essas preferências dentro do espaço amostral. Que essas preferências elas vão se tornar o quê? Eventos, tá? Então, por exemplo, eu percebo que, ó, se eu somar 250 pessoas que leem o jornal A com 180 pessoas que leem o jornal B, isso aqui vai dar o quê? Ó, 250 mais 180. Dá 0, dá 13, vai 1, 430. Não é o total de 470 pessoas. Percebeu? Então, para começo de conversa, tem pessoas aí que claramente, fazendo essa soma, claramente a gente percebe que tem pessoas que não leem nem A nem B. Certo? Mas 60 pessoas leem os jornais A e B. Então, essas 60 pessoas, elas estão aqui dentro. Porque quando você pergunta para todas elas assim, ó, você lê o jornal A? Daí ela marca lá, né? Sim. Aí você coloca sim. Você lê o jornal B? Aí ela fala sim, aí você marca lá, B. Entendeu? Na verdade, é uma múltipla escolha. Na verdade, são os quadradinhos, não é múltipla escolha. São quadradinhos assim, ó. A pesquisa, leu A, leu B. Aí a pessoa que só leu A, só marca aqui. A pessoa que só leu B, só marca aqui. Mas a pessoa que leu A e o B, ela marca aqui e marca aqui. Então, quando for computado e apresentado esses resultados para a gente, eles vão ver quantos quadradinhos com marcado A tem. 250.
Quantos quadradinhos marcado B tem? 180. E daí eles falam, e quantos desses marcaram os 2? Daí, os 60 vai ser aqueles que tem os 2 marcados, entendeu? Mas os 60 está aqui dentro. Porque quem lê o jornal A, né? Quem lê os 2, lê o jornal A. Quem lê os 2, lê o jornal B. Entendeu? 180 lê o jornal B. Ou seja, esses 60 que leem os 2 estão aqui dentro. Então, o esquema desse aqui é um daqueles que eu fiz agora anteriormente. Tá? Aqui está o espaço amostral U das pessoas consultadas. Tá? E aqui tem as pessoas que disseram que leem o jornal A e tem as pessoas que disseram que leem o jornal B. Entendeu? 60 pessoas são aqui, ó, 60. E quanto é que tem no A? O A tem 250, mas 250 é o quê? É tudo isso daqui, inclusive, ó. Então, se eu pegar 250 e tirar 60, vai dar o quê? 190. Então, 190 estão aqui, ó. 190 estão só aqui, ó. Só leem o jornal A. 60 leem os 2 jornais. 180 lê tudo isso daqui, ó. Então eu tenho que pegar 180 e tirar 60 para saber quanto é só ler B. 180 menos 60 dá o quê? 120. Certo? Bom, agora eu consigo saber até quem não lê nada, que é quem está aqui fora, ó. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Então eu vou pegar 470 e vou tirar essa soma aqui. O que é essa soma aqui? Essa soma, na verdade, ele é o quê? É 250, que é o número de elementos do A, mais 180, que é o número de elementos do B, menos 60, que é o número de elementos dos 2. Entendeu? E isso daqui, é claro, é a mesma coisa que 190 mais 60 mais 120. Isso daqui, ó, esse mais esse mais esse, é igual a esse todo, mais esse todo, menos esse aqui. Entendeu? Porque a gente, quando soma esse e esse, a gente somou 2 vezes 60. Então, eu tiro uma vez o 60 e fica igual. Isso aqui vai dar o quê? 0, né? 0 mais 0 mais 0. 9 mais 6, 15. Mais 2, 17, vai 1. 1 mais 1, 2. Mais aquele 1 que foi, 3. Então, 470 menos 370 dá o quê? Dá 100. Então, aqui por fora tem 100 pessoas. Ó. Aqui por fora tem 100 pessoas. Entendeu? Bom, agora que esse esquema já está bem desenhado, eu consigo agora calcular a probabilidade. Então, eu digo, escolhendo um dos entrevistados ao acaso, qual a probabilidade que ele seja leitor dos jornais A e B? Então, o que é o A e B? Então, ele está falando do conjunto A e B. Não é união. Por mais que união parece que é E parece que é união, né? Mas E é interseção, tá? Ou é que união. Então, A e B, tá? O evento, a probabilidade de ocorrer o A e B vai ser o quê? Vai ser o número de elementos do A e B dividido pelo número de elementos do espaço amostral, U. O número de elementos do espaço amostral são todas as pessoas consultadas. E o A e B é o quê? O 60. Então, isso aqui vai ser o quê? 60 sobre 470. Corta aqui, dá 6 sobre 47. Essa é a probabilidade de escolher uma pessoa que lê o jornal A e B ao mesmo tempo. Tá? Agora aqui, ó. O leitor do jornal A ou B. Então, A ou B, ele está falando do A união B. A ou B é quem está aqui dentro. Se eu perguntar assim, apontar uma pessoa daqui e falar, essa pessoa lê A ou B? Aí você vai dizer sim. Se marcar aqui, essa pessoa lê A ou B? Sim. Aí marcou aqui, essa pessoa lê A ou B? Sim também. Certo? Sim também. Eu até vi uma piadinha ontem. Não é tão engraçada, mas
para ilustrar isso aqui é interessante. O cara dizia assim, tinha um médico, obstetra, né? Obstetra é aquele que trabalha no nascimento de bebês, né? Então, o obstetra, ele foi lá e fez o parto da mulher, né? Daí, quando saiu da sala de parto, passou perto de um lugar onde estava o pai. Daí o pai falou assim, né? Não dava para saber se o bebê... Não tinha ecografia, né? Mas o médico entendia bastante de matemática. Daí ele falou assim, ó, doutor, é menino ou menina? Daí o médico disse, sim, e foi embora. Certo? Aí falou assim, ué, mas o médico não respondeu? Não, ele respondeu. Ele falou assim, é menino ou menina? Aí ele disse sim, é menino ou menina. Entendeu? Ou seja, se for menina, é sim. Se for menino, é sim. E se for os dois juntos, tipo um hermafrodita, é sim. Porque é menino ou menina. Aqui também inclui os dois. Entendeu? Quando você pergunta, leu A ou B? Sim. Esses que estão aqui leem A ou B. Não é exclusivos. Tá? Não é assim. Se você quer falar de exclusividade, daí você não fala assim, leitor do jornal A ou B. Você fala assim, leitor do jornal ou A ou B. Então você põe um ou na frente. Tá? Ou leitor do jornal A ou leitor do jornal B. Daí você está falando de exclusividade. Aí você está falando do 190 mais 120. Você não está incluindo esse aqui. Tá? Quando você põe o ou leitor do jornal A ou leitor do jornal B. Aí não entra esse aqui. Mas quando você fala leitor do jornal A ou leitor do jornal B, só um ou só aí no meio, aí você está dizendo desse e desse aqui também. Certo? Então, nesse caso aqui, ó, a probabilidade de escolher alguém que lê o jornal A ou B é o quê? É a probabilidade de escolher A união B. E isso daqui vai ser o quê? Vai ser o número de elementos do A mais o número de elementos do B menos o número de elementos do A e B dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Tá? E daí isso aqui, o que é isso aqui? Então a probabilidade de ser A ou B é o quê? É a probabilidade de ser A mais a probabilidade de ser B, tá? Ó, porque o número de elementos do A dividido pelo número de elementos do U, né? Do A dividido pelo espaço amostral é probabilidade de A. O do B dividido pelo espaço amostral é probabilidade de ser B. Menos o número de elementos do A e B dividido pelo espaço amostral é a probabilidade de ser A e B. Tá? Em alguns problemas a gente não vai ter a coisa assim tão bem explicadinha de forma que você possa fazer o gráfico todo e fazer. Às vezes o enunciado ele vai te pedir o conhecimento dessa fórmula aqui, ó. Entendeu? E nesse caso aqui, ó, então probabilidade de ser A ou B vai ser o quê? Qual é a probabilidade de ser A? É 250 em 470. Qual é a probabilidade de ser B? 180 em 470. E qual que é a probabilidade de ser A e B? 6 em 47, que esse aqui a gente já calculou, né? Entendeu? Então, ó, corta um zero, corta um zero, corta um zero, corta um zero. E daí você faz 25 mais 18, 30, 43. 43 menos 6, porque está tudo sobre 47, né? 43 menos 6 dá 37. Então, isso aqui é 37 sobre 47. Certo? Mas não precisa fazer assim, né? A gente já calculou esse número aqui. Qual que era? 370, ó, que é isso aqui tudo, né? 370, né? Que é o 250 mais 180 menos 60. Que foi o que nós acabamos de fazer aqui, ó. Né? Que é o 250 mais 180 menos o 60, né? Aqui só não está o 60, mas ó, posso colocar aqui, ó, pronto. Corta. Entendeu? Que é o que nós fizemos aqui anteriormente, ó. Tá?
Então, a gente soma aqui, subtrai esse aqui. Só que se você fizer com probabilidade, você já faz de uma vez só. Se você tiver a probabilidade de tudo, você faz de uma vez só. Às vezes, o problema exige esse tipo de conhecimento aqui. Tá? Então, aqui deu 37 sobre 470, que eu poderia ter feito o quê? 370 dividido por 470. Podia ser 370, que é a união de tudo que eu fiz aqui, ó. Né? Isso aqui o que que é? Isso aqui é o número de elementos de A união B. Né? É tudo isso aqui, ó. A união B é tudo isso aqui, ó. Tá? Esse aqui é 370. Então, 370 dividido por 470. Né? Daí corta e dá o quê? O 37 sobre 47. Certo? Eu coloquei igual aqui, mas é igual isso aqui, né? Que é... Eu poderia ter colocado aqui. Bom. Certo? Entenderam bem isso aqui? Esse daqui tá facinho, né? Vamos progredir um pouquinho. Veja esse caso aqui, ó. Um número é escolhido ao acaso entre os 100 inteiros, de 1 a 100. Qual a probabilidade de um número? Ser múltiplo de 9, ser múltiplo de 3 e 4, ser múltiplo de 3 ou de 4. Então, veja só, isso daqui é estilo conjunto também, certo? Só que eu vou escrever de forma diferente, vou escrever assim, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Acho que dá até o 20 ali. Vou fazer... Não, vou fazer até o 10. 10. Daí, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí, 20, né? Só que até o 100. Então, vou fazer 3 pontinhos, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Daí, vou escrever aqui, ó. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Então tá aqui, esse é meu universo. Isso aqui é meu espaço amostral. Certo? Do 1 até o 100. Quantos números tem? 100, né? 1, 2, 3. Se você contar, você vai dar 1, 2, 3. Você tá levantando o número de dedos, que é o número, né? Então, se você for até aqui, você vai levantar 100 dedos. Certo? 100. Aí diz assim, ó. Qual a probabilidade do número ser múltiplo de 9? Então, quantos aqui dentro são múltiplos de 9? Aí você pode... 9, 18, né? Aí, 27, 36, 45, certo? Se tiver todos, você pode simplesmente marcar, né? Agora, pensa uma coisa aqui, ó. 9, que é o primeiro, é 9 vezes 1. O 18, que é o segundo, né, do começo até o fim, né, na ordem aqui, que é o segundo, é 2 vezes 9. O terceiro é 3 vezes 9. Então, o último vai ser o quê? 9 vezes a quantidade que tem. Então, se eu pegar o 100, né, se eu pegar o 100 e dividir por 9, eu vou saber quantos 9 tem lá dentro. Quantos múltiplos de 9 tem lá dentro. Ó, 10 por 9 dá 1. 1 vezes 9, 9. Para 10 sobra 1, abaixo o 0. 10 por 9 dá 1. 1 vezes 9, 9. Para 10 sobra 1. Então, tem 11 múltiplos de 9 aí. Tem 11 múltiplos de 9. Né? Qual que é o último? É 9 vezes 11, que é 99. Está aqui, ó. Esse é o último múltiplo de 9. Então, quantos múltiplos de 9 eu tenho? Então, vamos colocar assim, ó, o número de múltiplos de 9, tá? Vai ser o quê? 11. Então, a probabilidade de ser múltiplo de 9 vai ser o quê? 11 sobre 100. Tá aqui. 11 sobre 100. Que automaticamente já está em porcentagem isso aqui, né? Isso aqui é 11 por 11%, tá vendo? Já está em porcentagem, 11%. Beleza? Aí você fala, professor, mas você não falou que tem que multiplicar por 100? Sim, se você multiplica por 100%, você vai simplificar o 100 com 100 e vai ficar só o quê? 11%. Certo? Na verdade, multiplicar por 100 é você fazer desaparecer, né? Fazer esse 100 daqui de baixo desaparecer, ou aparecer, né? Entendeu? Tá? Agora diz assim, ó. Ser múltiplo de 3 e de 4.
Então, o que é ser múltiplo de 3e de 4? Então, o que é ser múltiplo de 3e de 4? É ser múltiplo de 12, que é a multiplicação. Tá? Então, aqui está o conjunto de todos os números. Tá? Então, todos os números aqui. Vou colocar assim porque às vezes a gente vê assim, tá? É ômega, né? Ômega é o espaço é o espaço amostral, é todos os elementos do universo, tá? É o espaço amostral. Coloquei assim, porque se você ver assim, você já entende que isso aqui está falando do espaço amostral. Então, aqui dentro, eu tenho números que são múltiplos de 3 e tenho números que são múltiplos de 4. E é claro, tem números que não são múltiplos de 3 nem de 4. Mas tem números aqui que são múltiplos de 3 e de 4. Certo? Múltiplos de 3 e de 4. Tá? Então, como a gente viu ali, né? Para ser múltiplo de 3 e de 4, tá? Eu teria que fazer o quê? Eu teria que ver a interseção. Agora, como é que eu vou fazer a interseção? Então, quem é que é múltiplo de 3 e de 4? É quem é aqui, né? É os múltiplos de 12, que é a multiplicação, tá? Aqui não tem muita fórmula para fazer, porque a gente poderia falar que, não, então é probabilidade de ser múltiplo de 3 ou múltiplo de 4, né? Vai ser o quê? Vai ser a probabilidade de ser múltiplo de 3 mais probabilidade de ser múltiplo de 4 menos probabilidade de ser múltiplo de 3, né? E não fiz espaço suficiente, múltiplo de 4, tá? Poderia ser escrito assim, ó. Mas aí eu quero descobrir isso aqui, mas eu não sei. Esse aqui eu até sei, né? Eu posso pegar 100, dividir por 3 e descobrir qual que é, que nem eu fiz aqui com 9. Posso pegar o 100, dividir por 4 e descobrir quanto é que é. Daí eu vou descobrir quantos múltiplos de 4. Mas como é que eu vou descobrir múltiplos de 3 ou de 4? Só sabendo esse aqui também, né? Só sabendo os múltiplos de 12. Isso aqui é múltiplo de 12, mas ele só quer saber o múltiplo de 12, então fechou. Então, múltiplo de 12 eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 100 e dividir por 12. Vou ver quantas vezes cabe lá dentro. Então vai dar o quê? 8. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 mais 1, 9, sobra 4. Então eu tenho 8, tá? Então o número de elementos dos múltiplos de 3 e múltiplos de 4 é o quê? É 8. Então a probabilidade, então essa probabilidade aqui, que eu nem quero escrever de novo, probabilidade de, vou só colocar 3 e 4, vou colocar assim, tá? Múltiplo de 3 e 4 vai ser o quê? 8 sobre 100. Pronto. Agora simplifica, né? Por 4 dá 2, por 4 dá 25. 2 sobre 25, né? Só que em porcentagem é 8 sobre 100, que é 8%, tá? Então, 2 sobre 25 é a mesma coisa que 8%, certo? E agora ele pergunta, ser múltiplo de 3 ou de 4? Agora sim eu vou usar isso aqui, ó. Então, a probabilidade de ser múltiplo de 3 ou de 4 é isso aqui, ó. Então, eu vou primeiro calcular o quê? O múltiplos de 3. Quantos tem? Tá? Então, para isso aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 100 dividido por 3. Dá 3, 3 vezes 3, 9, sobra 1, abaixo 10. 10 por 3, 3, 3 vezes 3, 9, sobra 1. Então o número de múltiplos de 3 é o quê? 33. Tá acabando a tinta. Mais uma. Tá? Número de múltiplos de 3 é 33.
E o número de múltiplos de 4? Né? Número de múltiplos de 4 é o quê? Então, vou fazer o quê? Vou fazer 100 dividido por 4. Vai dar o quê? 25, sobra 0. Esse está fácil, né? Então, é 25. Então, quer dizer que a probabilidade de ser múltiplo de 3 ou múltiplo de 4 vai ser o quê? A probabilidade de ser múltiplo de 3, que é o quê? É 33%, mais a probabilidade de ser múltiplo de 4, que é o quê? 25%, menos a probabilidade de ser múltiplo de 3 é 4, que é 8%. 8%. Tá vendo? Já posso fazer em porcentagem logo, né? Daí isso aqui então vai ser o quê? Eu vou colocar só um igual aqui. Então isso aqui vai ser o quê? 33 mais 25, 58%. Certo? 58%. Menos 8%, 50%. Que é igual a quê? 50 sobre 100, né? Que corta, simplifica, dá meio. Olha só que interessante. Vou pegar os 50%. Olha só que interessante. Então, de ser múltiplo de 3 ou de 4 é 50% dos números. 50% dos números é múltiplo de 3 ou de 4. Não é interessante? É o 3, 4, vamos ver só na primeira linha. Ó. 3, 4, 6, o 8 e o 9. Ó, na primeira linha deu o 3, o 4, o 6, o 8 e o 9. Deu metade. Vamos ver na segunda linha. Deu o 12, o 15, 12, 15, tinha um 4 aqui, não, 4 é esse aqui, 16, 18 e o 20. Ó, 5 também. Metade dos números são múltiplos de 3 ou de 4. Vamos ver na última linha. 92 é múltiplo de 4. 93 é múltiplo de 3. 96 é múltiplo de 4 e de 3. 99 é múltiplo de 3. E o 100 é múltiplo de 4. Tá aí. Metade também. O resto não é múltiplo de 3 nem de 4. Entendeu? Tá? Então, 50%. Beleza? Vamos para o próximo. Olha isso aqui. De um grupo de 200 pessoas, 160 tem fator RH positivo. 100 tem sangue tipo O e 80 tem fator RH positivo e sangue tipo O. Certo? Bom, se uma dessas pessoas for selecionada ao acaso, qual a probabilidade de seu sangue ter fator RH positivo? Bom, de 200 pessoas, isso aqui é fácil, né? Depois eu faço o esquema ali, se houver necessidade. Tá? Então ele diz assim, ó, seu sangue ter fator RH positivo. Então, probabilidade de RH positivo vai ser o quê? Vai ser o número de pessoas que têm RH positivo, que é 160. Dividido pelo número de pessoas do espaço amostral, 200. Corta, corta. Simplifica por 4 dá 4, por 4 dá 5. 5 quartos, tá? Poderia ter simplificado para porcentagem, né? Se eu simplificar isso aqui para porcentagem, é 160 dividido 200 dividido pelo que dá 100, né? Dividido por 2. Então, 160 por 2, 80. Então, isso aqui é o quê? 80%, né? Ou 5 quartos mesmo, né? 5 quartos ou 80%, tá? Só lembrar que 5 quartos é 0,8, que é 80%. Certo? Vamos ver. Novamente, se uma dessas pessoas for selecionada ao caso, qual a probabilidade de seu sangue ser do tipo O? Então, veja só. De um grupo de 200 pessoas, 160 tem fator RH positivo. 100 tem sangue tipo O. E 80 tem fator RH positivo e sangue tipo O. Então, tipo O são 100. Então, probabilidade de ser tipo O vai ser o quê? O número de elementos do tipo O, que dá 100, né?
100 sobre o número de elementos do grupo, 200. Certo? Isso aqui dá o quê? Dá meio, que a gente sabe que metade é o quê? 50%. Agora ele pergunta, seu sangue ter fator RH positivo ou ser tipo O? Tá vendo? Aqui eu também não preciso do gráfico lá. Eu vou direto naquela forma. Probabilidade de ser positivo ou O vai ser o quê? Probabilidade de ser positivo mais probabilidade de ser tipo O menos probabilidade de ser O positivo. Entendeu? Qual é a probabilidade de ser O positivo? Então, a probabilidade de ser positivo ou do tipo O vai ser o quê? Probabilidade de ser positivo, 80%. Vou colocar em porcentagem, 80%. Probabilidade de ser tipo O, 50%. Menos probabilidade de ser O positivo. Bom, O positivo está aqui, ó. Ele diz aqui, ó. Então, 160 tem fator RH positivo, 100 tem fator tipo O e 80 tem fator RH positivo e sangue tipo O. Ou seja, 80 sobre 200 é o quê? É a probabilidade de ser positivo e O. Tá? Isso aqui é e O. Então, isso aqui, se eu dividir por 2, né? Isso aqui vai ficar 40 sobre 100, que é 40%. Certo? Agora, se eu simplificar todo, né? Aí aqui por 4 dá 2, por 4 dá 5. Então dá 2 quintos, né? Que é igual a 2 quintos, que a gente já sabe, né? Bom, então aqui, ó. Então, menos probabilidade de ser O positivo. Ou seja, ser do tipo O e RH positivo, que é aquele lá, 40%. Tá? Então, 50 menos 40, 10%. 10 mais 80, 90%. Entendeu? A gente pode tirar tudo isso aqui direto do problema. Tá? Eu não precisava ter calculado nem a porcentagem antes, né? Você está dizendo ali, ó. Então, isso aqui é o quê? É o número de elementos do tipo positivo mais o número de elementos do tipo O menos o número de elementos do tipo O positivo sobre o número total do espaço amostral U. Né? Daí ficaria o quê? Do tipo O, do tipo positivo é 160. 160 mais 100 menos 80 sobre 200, né? Aí dá o quê? 100 menos 80, 20. 160 mais 20, 180 dividido por 200, né? 180 dividido por 200. Corta, por 2 dá 9 sobre 10. 9 décimos. Tá bom. Pela porcentagem eu podia ter tirado direto. Beleza? Esse problema aqui tá facinho, né? Tranquilo? Vamos pro próximo. Então vamos lá, mais um. Aqui já deu tudo em porcentagem. Ó. Numa cidade, 30% dos homens são casados, 40% são solteiros, 20% são desquitados, 10% são viúvos. Um homem é escolhido ao acaso. Qual a probabilidade dele ser solteiro? Olha, vamos fazer um esquema aqui rapidinho desse grupo aqui, tá? Então aqui está a cidade toda. Aqui está a cidade toda. A cidade é um quadrado. Certo? E essa cidade, ela está dividida entre grupos. Perceba que 30 são homens casados, 40% são homens solteiros. Não tem como eles ser casados e solteiros ao mesmo tempo, certo? 20% são desquitados. Olha, a rigor, o desquitado ele é solteiro, não é? Tem alguma coisa que pode ser, além de casado ou solteiro? Ou ele é casado ou ele é solteiro, não é? Certo? Ou ele é casado ou ele é solteiro. Então, os homens dessa cidade, eles poderiam ser separados em casados e solteiros.
E daí dentro dos solteiros nós temos os desquitados e os viúvos, porque o viúvo também é solteiro. Ah, não é? O cara viúvo, ele pode casar de novo. O viúvo, ele é solteiro. Mas não é o que esse problema está dizendo. Esse problema está fazendo distinção simplesmente desses 4 tipos. Se eu somar aqui, porque senão o número de casados e solteiros deveria ser 100%. Porque ou é casado ou é solteiro. O que tem além dos casados e solteiros? Pensa aí, vai lá. Casado, solteiro. Ou é casado, se não é casado, então ele é solteiro. E se ele não é solteiro, ele casado. Ou é solteiro ou é casado. Acabou, não tem outra saída. Agora, não, tem amancebado. Você sabe o que é amancebado? Quando eu vi amancebado a primeira vez, eu achei engraçada a palavra, né? Mas amancebado quer dizer amaziado. Também é outra palavra engraçada. Mas significa o quê? Em união estável. Sem necessariamente estar casado. Porque hoje em dia, se você for morar na casa da mulher ou mulher for morar na casa do homem, sem casar, daí é amancebado, ou é amaziado, ou é união estável, sem estar casado, entendeu? E aí, esse pessoal não está incluído aqui? Não, não está. Não está, definitivamente não está. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todos os homens e vou dividir eles ao meio. Ao meio, professor? É. Porque daí eu vou colocar assim, ó. Vou dividir essa metade aqui em 2 partes e essa metade aqui em 2 partes. Tá? Então, aqui vão estar quem? Aqui, nessa parte aqui, vão estar os 30%. Aqui nessa parte vão estar os 20%. Aqui nessa parte vão estar os 10% e aqui nessa parte vão estar os 40%. Agora deu de 100%, entendeu? Esse problema a gente tem que interpretar com certo cuidado, tá? Então, homens casados, 30%. Os casados não podem ser solteiros, nem desquitados, nem viúvos. Os 40% são solteiros, não podem ser nem os casados, nem os viúvos, nem os desquitados. É isso que ele está considerando aqui, tá? Esses 10 viúvos aqui não são nenhum deles, então são exclusivos. Todos esses conjuntos aqui são mutuamente exclusivos. Então, qual é a probabilidade dele ser solteiro? Um homem escolhido ao acaso. Qual a probabilidade dele ser solteiro? Não, daí tá muito fácil, né? Já deu ali, né? Ah, não, mas é que ele diz que numa cidade 30% dos homens são casados. Ele não está dizendo que são solteiros. Mas a porcentagem já está exatamente a probabilidade, é ou não é? Certo? É só, não, mas e a probabilidade em forma de fração? Então, a probabilidade de ser solteiro vai ser o quê? Quantos por cento de homens solteiros tem na cidade? 40%. E qual é o total da cidade? 100%. Corta o por cento, corta o 0 com 0, simplifica, dá 2/5. Nem precisa, né? É só transformar 40% em 2/5, né? Esse problema aqui é muito besta, hein? Mas vamos lá, quem foi que selecionou? Fui eu. Próximo. Qual a probabilidade dele não ser casado? Ah, bom, agora nós estamos falando do complementar, tá? Então, não ser casado é o quê? É o complementar do casado. É a probabilidade do complementar de ser casado. Por quê? Porque todos eles são mutuamente exclusivos, tá? Então, se a probabilidade de ser casado é 30%, então de ser não casado vai ser o quê? 1, que é 100%, menos os casados, que é 30%. Certo? Aí você fala, professor, está errado, não pode fazer assim. Por que não pode fazer assim? Porque aqui não está em porcentagem, aqui está em porcentagem. Ou é tudo em porcentagem ou é tudo em não porcentagem. Mas isso aqui é a mesma coisa. Só como assim? Isso aqui não está em porcentagem, isso aqui está em porcentagem. Mas isso e isso, na verdade, quer dizer a mesma coisa. O que quer dizer 30%? Então, 1 significa o quê? 100%. E o 30% significa o quê? 30 sobre 100.
que se eu cortar aqui, isso aqui fica o quê? 0,3. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 menos 0,3 e é a mesma coisa que 100% menos 30%. É a mesma coisa, tudo está escrito da mesma forma, entendeu? Então, isso aqui é o quê? 70%, que eu posso colocar em forma de fração, 7 sobre 10, que eu posso colocar ainda como 0,7. Beleza? Tranquilo? Tá, vamos para o próximo. Qual a probabilidade dele ser solteiro ou desquitado? Quem está procurando vai procurar assim, né? Solteiro ou desquitado, né? As mulheres, né? Falar, eu não quero um homem casado nem homem viúvo. Apesar que tem homens viúvos que são novos, né? Eu tenho um amigo que é novo, mais novo que eu, que ele é viúvo, teve essa infelicidade, é viúvo, né? E é novão, bonitão, mas tem muito velho viúvo que também é bonitão, né? Dá pra casar também, né? Até que a morte os separe, não é isso? Se for rico, sem problema nenhum, né? Qual a probabilidade dele ser solteiro ou desquitado? Então, ó, probabilidade de ser solteiro ou desquitado, SUD. Tá? Vai ser o quê? Vai ser a probabilidade de ser solteiro mais a probabilidade de ser desquitado menos a probabilidade de ser solteiro e desquitado. Bom, de acordo com o que nós estudamos ali, de acordo com o que a gente viu no enunciado, o que está dizendo, a gente diz que isso aqui é o quê? É zero, né? É 0%, porque não pode ser solteiro e desquitado ao mesmo tempo. Então, nesse caso, a probabilidade de ser solteiro ou desquitado vai ser o quê? Vai ser a probabilidade de ser solteiro, que no caso aqui é 40%, mais a probabilidade de ser desquitado, que é 20%. E nesse caso vai dar o quê? 60%. Que é a mesma coisa que 60 sobre 100. Corta. Que é a mesma coisa que 3 sobre 5. Que é a mesma coisa que 0,6. Tá? Aqui. Beleza? Bom, esse probleminha tá muito mamão com açúcar, né? Tá bom? Mas eu prometo que no dia de fazer exercícios eu vou trazer exercícios bem pesados, tá? Mas tem mais um, vamos lá. E agora esse último aqui. Uma moeda é lançada 3 vezes. Qual a probabilidade de observarmos 3 coroas? Então, importante aqui. A gente pode fazer isso aqui sem o espaço amostral todo, né? 3 coroas é K, K, K. Quantas formas assim pode aparecer? Né? É uma permutação de 3 letras com repetição de 3. Então, isso aqui é 1, só tem 1, né? Então, agora, qual é o total de formas, né? Então, são 3 resultados, certo? Aqui eu tenho 2 opções para o primeiro resultado, 2 opções para o segundo resultado e 2 opções para o terceiro resultado, né? Isso aqui é o quê? 3 elevado a 2. Errei! 2 elevado a 3, que dá 8 resultados. Sabe? São 8 resultados ao todo, né? A gente sabe que moeda ou dá cara ou coroa, né? Então, cara ou coroa, cara ou coroa, cara ou coroa é 3 vezes, né? 2 vezes 2 vezes 2 é 3 elevado a 2, tá? Cuidado, hein? Não vai cometer esse erro aqui. Então, esse é o total. Isso aqui é o número de elementos do espaço amostral. 8 resultados. Certo? Aí diz assim, observarmos 3 coroas. Só tem 1. Então, probabilidade de K, K, K. Né? O pessoal racista vai dizer que isso é Ku Klux. Ah, não sei aquela bosta lá. Então, vai dar o quê? Vai dar 1 sobre 8. Certo? 1/8. Se quiser em porcentagem, multiplica por 100. Observamos exatamente uma coroa. Bom, uma coroa, então pode ser assim, ó. Coroa, cara. Eu coloquei cada coroa, então vai ser coroa. Coroa, cara, cara. Certo? Mas é só isso que pode ser? Não.
É uma permutação de 3 letras com repetição de 2 e 1. Então, é 3 fatorial sobre 2 fatorial e 1 fatorial, né? Por que isso aqui? Porque o K pode estar aqui, aqui ou aqui, né? Então, pode ser CKC ou CCK, né? Então, são 3. Isso aqui dá o quê? 3 vezes 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 vezes 1. Então, 2 corta com 2 dá 3. Então, quer dizer que isso aqui vai ser o quê? A probabilidade de dar uma coroa exatamente vai ser o quê? Vai ser 3 em 8. 3 oitavos. Molezinha, facinho, tranquilinho, certo? Letra C. Observarmos pelo menos uma cara. Uma cara. Então, pelo menos uma cara. Pelo menos uma cara. Concorda que só não entra aqui se for coroa, coroa, coroa. Porque se os 3 não forem coroas, é pelo menos uma cara. Porque pelo menos uma cara é o quê? É cara, coroa, coroa e as variações disso. Pode ser cara, cara, coroa e as variações disso. E pode ser cara, cara, cara. Certo? Tudo isso aqui é pelo menos uma cara. Certo? Então, isso daqui é o quê? É o complementar, tá? É o complementar do coroa, coroa, coroa. É a probabilidade disso daqui, tá? A probabilidade disso aqui é a probabilidade de coroa, coroa, coroa complementar. Do complementar do coroa, coroa, coroa. Então, porque ou ela é tudo coroa, ou ela é pelo menos uma cara. Entendeu? Ou é tudo coroa, ou é pelo menos uma cara. Certo? Tudo coroa é isso aqui. Então, isso daqui vai ser o quê? 1 menos 1 oitavo. Tá? Isso aqui vai dar o quê? 7 oitavos. Muito importante notar isso aqui, tá? Eu não coloquei isso em forma de fórmula, mas vou colocar aqui agora. A probabilidade de um evento A vai ser 1 menos a probabilidade do complementar do A. Tá? Essa fórmula aqui também é muito importante. Eu não coloquei lá no começo, mas vai aqui no finalzinho, hein? Tá? Então, a probabilidade de dar um evento A é 100% menos de não dar o A, que é o complementar do A, né? Lembra que aqui eu tinha um conjunto, tá? Aqui eu tinha um conjunto universo, e aqui eu tinha o conjunto A. O que é o A? É isso aqui, ó. O A complementar é tudo isso aqui em volta. Então, a probabilidade de dar o A é o quê? É 1 menos tudo isso que está em volta. Ou a probabilidade de dar o complementar do A, porque essa fórmula aqui, se eu jogar isso aqui para cá e esse aqui para cá, fica assim, ó. Probabilidade de dar o A complementar vai ser o quê? 1 menos probabilidade de dar o A. Ó, também, certo? É a mesma fórmula, eu só joguei esse aqui para cá, ficou positivo, esse aqui joguei para cá, ficou negativo. Ó, então é a mesma coisa. Então a probabilidade de dar isso aqui de fora é o quê? É tudo menos isso aqui. É 100% menos isso aqui. Tá? Muito importante. Aqui é muito fácil, né? Aqui é muito fácil. Aqui eu poderia calcular tudo, né? Aqui, calcular isso aqui, e não ia perder muito tempo. Tá? Mas calma aí. Pelo menos uma cara quer dizer o quê? É tudo que não é coroa, coroa, coroa. Então eu já calculei lá. Pum, pum, rapidinho. Não observarmos nenhuma coroa. Calma aí, nenhuma coroa? Então, nenhuma coroa quer dizer o quê? Tudo cara? É ou não é? Nenhuma coroa, ó. Então não pode ser isso, não pode ser isso, nem pode ser isso. Tá? Isso aqui, não. Isso aqui, ó. Coroa, coroa, cara. Também não. Isso aqui, ó. Coroa, cara, cara. Também não. Agora, cara, cara, cara. Esse sim. Então, nenhuma coroa é isso aqui. Não precisa fazer complementar nem nada. A gente sabe que isso aqui só vai dar um resultado disso aqui. Isso aqui só dá um resultado. Então, a probabilidade de dar cara, 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 que é a mesma coisa que
Probabilidade de dar o quê? É isso aí. Vai dar o quê? 1/8. É 1/8. Esse problema aqui tá muito facinho, né? Mas é pra gente aprender. Essa aula aqui é só pra gente aprender mesmo, né? A aula mesmo pra gente se testar vai ser posteriormente ou vai ser aqui na lista de exercícios, tá? Observarmos no máximo 2 caras. Bom, no máximo 2 caras, então pode ser assim, ó. Pode ser cara, coroa, certo? Isso aqui é 2 caras, no máximo 2 caras. Pode ser cara, coroa. Isso aqui é no máximo 2 caras. E coroa. Isso aqui é no máximo 2 caras. Ou não é? Não pode ser o quê? Cara. Isso aqui não pode ser. Agora, isso pode. Aqui, ó, no máximo 2 caras. Mas não tem nenhuma cara. Sim, mas é no máximo 2 caras. O que não pode ser é isso aqui, ó. Isso aqui é o que não pode ser. Isso aqui pode ser. Então, novamente, é probabilidade do complementar de cara. Que é o quê? 7/8. Tá? É coisas assim que a gente tem que tomar cuidado. Né? Vou colocar aqui, ó. Cara. Isso aqui é no máximo 2 caras? Isso aqui é no máximo 2 caras? Não, isso aqui passou de 2 caras. Ó, a gente pode fazer a pergunta dessa forma. Isso aqui passou de 2 caras? Não. Isso aqui passou de 2 caras? Não. Isso aqui passou de 2 caras? Não. Deu 2 caras? Não passou. Isso aqui passou de 2 caras? Passou de 2 caras. Tô no máximo 2 caras, quer dizer o quê? Não pode passar de 2 caras. Passou de 2 caras, cortou. Passou de 2 caras? Não. Então, entra. Isso aqui é no máximo... É isso que confunde. O cara pode pensar que isso aqui, tá? Beleza? Bom, por hoje é só isso aí. Tá? Essa aqui foi nossa aula de hoje. Tá? Com os exercícios aqui com conjuntos, né? De união, interseção, complementar, tá? O que é mutuamente exclusivo. Mutuamente exclusivo quer dizer que só tem elementos dele, certo? Olha, muito importante a aula de hoje. Eu acho que a aula de hoje deu uma noção bacana para a gente entender que espaço amostral, se até agora você não tinha entendido ainda, que probabilidade fala de conjuntos. Você tem um espaço amostral, você tem um conjunto de elementos, certo? Um conjunto de elementos. Beleza? E nesse conjunto de elementos, aí você tem os eventos ali, que é quando você agrupa alguns elementos. Às vezes você agrupa elementos que estão já agrupados em outros eventos. Então, tem coincidência de eventos, certo? Bom, a aula de hoje era bem tranquilinha, bem simplesinha, mas eu prometo que as próximas aulas eu vou apertar, porque tem coisas aqui. A gente vai falar de dados viciados, moedas viciadas. O que é uma moeda viciada? Como é que acontece isso, tá? Probabilidades diferentes entre eventos. Vocês vão ver, vai ser bacana, tá bom? Então, curta o vídeo, compartilha, chama mais gente pro canal. Dá uma olhada na playlist ali. Se eu ainda não coloquei, espera um pouquinho que eu vou colocar o mais rápido possível. Estou me esforçando o máximo, tá? Façam todos os exercícios dessa aula de novo. O cronograma está atualizado, pega ali o cronograma e dá uma olhadinha, beleza? E vamos que vamos. É isso aí, chama mais gente, está aqui todas as aulas, curta, se inscreve e vamos embora.